de advogado, então, portanto, não haveria necessidade de fundamentação. E também por causa dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que vigoram no processo do trabalho. Então, segundo a CLT, não haveria necessidade de fundamentação na interposição de recurso. Você, empregado, poderia interpor o recurso sem nenhum tipo de fundamentação. Agora, atualmente, a posição moderna e ao entendimento do próprio TST, na sua súmula 422, trazendo a necessidade de fundamentação. E por que a visão moderna é a necessidade de fundamentação? Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa. Princípios do contraditório e da ampla defesa. É aquela ideia. Interpretação das leis em conformidade com a Constituição, e a Constituição assegura a todo mundo o contraditório e a ampla defesa. Então você está se preparando arduamente rumo à aprovação. Cai lá na prova, se um recurso trabalhista precisa de fundamentação, qual é a resposta? Depende. Segundo a CLT, não. Segundo o TST, sim. E por fim, a última grande característica dos recursos trabalhistas é a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. E o que significa isso? Se nós tivermos uma decisão interlocutória, que é aquele ato pelo qual o juiz, no curso do processo, ele resolve uma questão incidente, por exemplo, uma exceção de incompetência relativa ou uma liminar, não cabe recurso imediato, sobra para o advogado mandado de segurança, que é uma ação impugnativa autônoma. O que ele tem que fazer? Aguardar a decisão definitiva e aí sim, do recurso da decisão definitiva, impugnar aquela decisão interlocutória. E qual é a grande vantagem disso? É a efetividade do processo, a celeridade processual. Por exemplo, lá no processo civil, se nós tivermos uma decisão interlocutória, qual é o recurso cabível? É o agravo, que lá em regra o agravo retido, excepcionalmente o agravo de instrumento. Aqui no processo de trabalho não. Processo de trabalho não cabe recurso imediato, em regra, e aí a parte tem que aguardar a decisão definitiva e do recurso da decisão definitiva, aí sim impugnar a decisão interlocutória. É isso, pessoal. Terminamos o nosso bloco 1, tema do dia. Segura um pouquinho que o nosso próximo bloco, pergunte ao professor, veremos questões interessantes sobre o tema. Até daqui a pouco. É isso aí, pessoal. Chegamos no bloco 2, pergunte ao professor, onde eu terei um grande prazer, responderei com carinho as perguntas enviadas por você, telespectador. Bom, mande pergunta para a gente, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Vamos lá? Respondendo as perguntas? Primeira pergunta. Professor, o que é o depósito recursal? Qual a sua natureza jurídica? Bom, importante pergunta, e é uma grande característica dos recursos trabalhistas, é a questão desse depósito recursal. O que é o depósito recursal? Uma mesma ideia que nós temos do processo civil e também é aplicável ao processo de trabalho, são os pressupostos recursais, também chamados de requisitos de admissibilidade recursal. E nessa linha, um importante pressuposto recursal, ou seja, o que um recurso tem que ter para ser conhecido e o seu mérito ser analisado pelo tribunal. Um dos principais pressupostos recursais é o preparo. Só que o preparo no processo de trabalho, ele é um pouco diferente do preparo do processo civil. Como assim? No processo de trabalho, o preparo, ele é chamado de bifronte. Ele tem duas faces, as custas e o depósito recursal. Custas, a gente recolhe custas, pela movimentação da máquina judiciária, a gente tem que recolher as custas. Agora, uma peculiaridade é esta questão do depósito recursal. O depósito recursal, e eu já vou responder essa pergunta, trazendo também a natureza jurídica, hoje a doutrina,
entende que a natureza jurídica ela é mista, chamada por alguns também de híbrida. Como assim natureza jurídica híbrida ou mista? Num primeiro momento, o depósito recursal, como eu falei, é um pressuposto recursal chamado de objetivo ou extrínseco. Se eu não faço depósito recursal, o meu recurso não será conhecido, ele será considerado deserto. Tome cuidado com essa expressão deserção. O que significa deserção? Ausência de preparo. E qual é a consequência processual disso? O recurso ele não será conhecido. Mas a grande característica do depósito recursal é a sua garantia, o seu objetivo. Qual é o objetivo do depósito recursal? É a garantia do juízo para uma futura execução a ser promovida pelo empregado. Então, olha que questão interessante. Se um dos grandes princípios é o princípio da proteção, que é o que a gente chama de princípio mãe no direito do trabalho, quem falou isso foi o saudoso jurista uruguaio Américo Plá Rodrigues. O princípio da proteção é o princípio da proteção produzindo seus reflexos no processo de trabalho. É o que a gente chama de princípio da proteção temperada ou mitigada. Ah, então estou começando a entender o que é o depósito recursal. O depósito recursal, ele serve para a garantia do juízo em favor de quem? Em prol de quem? Do próprio empregado. E qual é a conclusão que a gente chega do depósito recursal? O depósito recursal, ele somente é cabível e exigido do empregador em havendo condenação em pecúnia. O empregado não faz o depósito recursal porque ele foi criado para ele, para a garantia do juízo, para ele mesmo. Então não teria sentido o empregado garantir o juízo para ele mesmo. E qual é o valor do depósito recursal? É o valor da condenação, como eu falei, em havendo a condenação em pecúnia, e nós temos tetos fixados pelo próprio TST. Tetos fixados para o recurso ordinário e para os demais recursos. Então vamos fixar bem isso para não ter nenhum problema em provas. Depósito recursal tem natureza jurídica, híbrida ou mista. Ou seja, além de ser um pressuposto recursal objetivo extrínseco, tem por objetivo, tem por escopo a garantia do juízo para uma futura execução a ser promovida pelo empregado. Tudo bem? Vamos lá, vamos analisar a próxima pergunta que foi enviada e foi feita. Vamos ver. Professor, é possível a isenção de custas e depósito recursal ao empregador? Olha, essa é uma importantíssima questão, uma importante discussão que nós temos. Para responder essa pergunta, a gente tem que dividir o estudo em duas partes. Primeira parte é a parte de custas. Num primeiro momento, a isenção de custas somente é possível ao empregado, que é o que a gente chama de beneficiário da justiça gratuita. Só que, com esses novos entendimentos que vêm surgindo, parcela da doutrina, uma doutrina moderna, sustenta a possibilidade da concessão da isenção de custas ao empregador. Não em qualquer hipótese. Por exemplo, para pensar um pouquinho. Não seria justificável a gente conceder isenção de custas a grandes empresas, multinacionais, grupos econômicos. Mas, de outra sorte, a gente não pode esquecer também que o grande empregador no Brasil, por incrível que pareça, é a microempresa e a empresa de pequeno porte. E muitas vezes a microempresa e a empresa de pequeno porte, ela está numa situação pior do que do próprio empregado. Então, microempresa, empresa de pequeno porte, empregador doméstico, paulatinamente, os tribunais trabalhistas vêm concedendo isenção de custas a estes empregadores. Mas qual seria o fundamento disso? O fundamento disso seria a previsão do artigo 5º, inciso 74 da Constituição. Artigo 5º, inciso 74 da Constituição, que estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
ao se comprovarem